Olá, tudo bem? Eu hoje estou a gravar este vídeo em que eu pretendo fazer uma espécie de balanço do que foram os últimos 6 meses do governo Lula. Quero começar por dizer que, na minha opinião, o governo Lula tem excedido bastante as minhas expectativas. É claro que eu esperava que ele fosse, logo desde o início, muito melhor do que o governo Bolsonaro, até porque isso não chega propriamente a ser um elogio. Tão mau foi esse governo, tão ruim foi esse período de obscurantismo que durou, felizmente, apenas 4 anos, mas que 4 anos já foi tempo demais. O governo tem feito um trabalho excepcional. O Lula tem trabalhado bastante bem. Algumas pessoas se queixam dele estar a viajar muito. Cheguei até a ver comentários, postagens de dizer quanto é que ele já gastou em viagens. Fala-se em 23 milhões de reais. Eu não sei se foram 23 milhões de reais. Nem sequer fui à procura se isso é verdade ou mentira, porque, ainda que seja verdade, aquilo que ele já trouxe para o Brasil em termos de investimentos que as empresas vão fazer, em termos de abertura de mercado, eh, não tem comparação possível, de tal forma que os cálculos que existem apontam para qualquer coisa como 26 bilhões de reais. Portanto, se ele gastou 23 milhões e isso representou um ganho para o país de 26 bilhões, ora, se fosse um vendedor, seria o tipo de vendedor que qualquer empresa estaria disposta a pagar aquilo que esse vendedor quisesse. Esse vendedor, se quisesse ter uma renda de 1 bilhão de reais por mês, a empresa pagaria com todo o gosto, desde que, sobretudo sabendo que ele, em apenas 6 meses, seria capaz de trazer de retorno para a empresa 26 vezes mais do que esse valor. Portanto, não tem comparação possível. Além disso, se formos comparar o que é que um fazia, enquanto o Lula viaja em negócio, enquanto o Lula sempre que aparece ou a inaugurar hospitais, escolas, ou a lançar obras, ou a participar de eventos que tenham a ver com questões de políticas, questões sociais, enquanto que o Bolsonaro, sempre que aparecia, era no cercadinho a lançar frases de ódio para as redes sociais, ou nas motocicletas, ou nas esquiciatas, ou em férias constantes, que volta e meia ele achava que estava cansado, porque trabalhar 1 a 2 horas por dia para ele já era uma coisa extremamente cansativa, de forma que ele achava que precisava sempre de umas férias. E pronto, foram 4 anos em que o melhor que ele fez foi sempre que não esteve a fazer nada, porque quando não estava a fazer nada também não estava a destruir o país, porque sempre que ele resolvia fazer alguma coisa era sempre nesse sentido. Portanto, não era preciso o Lula fazer nada de especial para esses primeiros 6 meses já serem muito bons. Mas não foi isso que aconteceu. É claro que o governo tem trabalhado de uma forma extraordinária. Eu considero mesmo que este governo caminha para se tornar o melhor governo Lula. O Lula disse que uma das que motivou a vir para a política foi fazer mais e melhor, e ele está cumprindo isso. Ele está a fazer, de facto, mais do que fez antes e melhor do que fez antes, e sobretudo com muita, muita rapidez. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. E sobretudo, eu quero chamar a atenção para aquilo que está agora em discussão, que é a reforma tributária, que é um assunto que está em discussão no Brasil há décadas e não avança. E que, dessa vez, parece que as coisas vão mesmo avançar. Não vai ser a reforma tributária ideal, mas já vai ser um avanço enorme, uma vez que o sistema tributário do Brasil é de tal forma complexo que muito poucas pessoas sabem de facto quanto é que se paga de imposto, têm alguma noção do quanto é que se paga de imposto. O sistema não é nada transparente.
praticamente nenhum brasileiro sabe quanto é que está a pagar de imposto quando compra um produto, porque são tantos impostos embutidos, impostos estaduais, impostos municipais, impostos federais, enfim, uma mistura, e cada estado, cada município tem o seu valor de imposto que cobra. É uma coisa bastante caótica e que inclusivamente leva a muita sonegação fiscal. Portanto, aquilo que tem sido apontado vai no caminho certo, no caminho da simplificação dos impostos. Aquilo que se fala é que cerca de 7 impostos ao todo irão desaparecer para dar lugar a apenas um ou dois. E, portanto, as coisas tendem a simplificar e, sobretudo, a tornar-se mais transparentes. Isto quer dizer que o governo tem sido perfeito? Não. Primeiro, porque seria praticamente impossível, até tendo em conta o Congresso com quem o governo tem que lidar. É um Congresso extremamente reacionário, uma extrema-direita, porque no Brasil, na prática, se formos olhar para o Congresso, praticamente não existe direita. A direita é insignificante. O que existe, sim, é uma extrema-direita. Infelizmente, o que está a acontecer no Brasil é que a direita democrática deixou-se contaminar pela extrema-direita e a extrema-direita está a assumir um papel e esse papel é sempre um papel que vai no sentido da destruição. São partidos e são pessoas que não estão interessadas no progresso, não estão interessadas na evolução do país. O que elas estão interessadas é no caos. Porque é no caos que elas vivem, é no caos com que elas se dão bem, é no caos em que elas se sabem movimentar. Essas pessoas não sabem se movimentar em sociedades civilizadas e onde os relacionamentos entre as pessoas é civilizados e respeitoso. Não é nesse tipo de sociedade que elas se sentem bem. Elas se sentem bem viver numa sociedade caótica em que elas, privilégio de alguns, e esses alguns são eles, e todos os outros têm que se submeter à vontade desse pequeno grupo. Outra coisa em que o governo, quanto a mim, tem agido mal, e nesse caso mais concretamente o Lula, é sempre que ele é chamado a falar sobre as ditaduras da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba. Ele poderia tomar simplesmente uma de duas posições. Ou simplesmente dizer, eu não quero falar sobre esse assunto, seria sempre visto como uma interferência na política de cada país, e cada país é que deve decidir o seu destino. Não sou eu, não cabe a mim dizer se a Venezuela é ou não uma ditadura, se Cuba é ou não uma ditadura, se Nicarágua é ou não uma ditadura. Isso é um problema das pessoas de cada um desses países. Essa seria uma postura. A outra postura seria dizer, de facto, temos um problema, esses países não são democracias, é preciso ter, no entanto, uma postura de não ingerência, não querer o Brasil, como nenhum outro país do mundo deve ter, de querer se ingerir e querer impor a esses países a forma de democracia do Brasil. O Brasil não tem esse direito, nenhum país do mundo tem esse direito. Mas sim dizer claramente que se tratam de ditaduras, porque se tratam efetivamente de ditaduras. E aí tem sido o erro do Lula, e ele tem caído no erro de tentar defender as pessoas, ou por uma amizade antiga que existiu, que agora não faz sentido. Não que ele tenha que se tornar inimigo dessas pessoas, que ele tenha que cortar relações com esses países, como fez o governo anterior, mas marcaram a posição. Dizer assim, isto assim não está certo. Não é, eu não revejo-me nesta política, até porque ele é claramente um democrata, quer dizer, não fica bem, ao mesmo tempo que ele ataca, e ataca muito bem
o neofascismo bolsonarista no Brasil, querer dizer que esses países que estão mais próximos do pensamento bolsonarista, apesar de Bolsonaro atacar esses países, na verdade eles estavam muito mais próximos do pensamento e da política e daquilo que o Bolsonaro e os seus seguidores queriam transformar o Brasil. Sempre que eles falavam que o Lula ia transformar o Brasil na Venezuela, não, isso era o sonho do Bolsonaro, transformar o Brasil na Venezuela, fazendo ele o papel do Chaves ou do Maduro, ou pior, numa Nicarágua, que ainda, ao que parece, é um regime ainda mais autoritário, ou mesmo de Cuba. Portanto, era esse o sonho do Bolsonaro. O Bolsonaro e os seus seguidores, é claro que quando eles atacavam as urnas, atacavam sobretudo porque as urnas, da forma com que elas não permitem qualquer tipo de fraude, é precisamente por isso que os incomoda. O que os incomoda é ter um sistema em que eles não possam fraudar de forma a garantir a sua vitória constante. Que, aliás, é o que acontece na Venezuela. Mais uma vez se prova que o que ele queria ser era um ditador do tipo venezuelano, em que ele pudesse manipular o sistema eleitoral e poder afastar, como fizeram com a ajuda do Moro em relação ao Lula, todo aquele opositor capaz de lhe tirar o lugar, poder afastá-lo. Era isso que ele queria. Portanto, acho que, se de um modo geral, em mais de 90%, o governo tem atuado bem, nesse assunto em especial, eu tenho a certeza que o Lula tem agido bastante mal. E é com muita pena que eu digo isso, porque não fosse isso, poderia-se dizer que o governo seria quase que perfeito. E agora você me pergunta, e em relação à guerra na Ucrânia? Em relação à guerra na Ucrânia, eu tenho um ponto de vista aqui um bocado diferente, e que é o seguinte: houve de facto no início um erro de comunicação do Lula, embora eu tivesse percebido desde o início que ele sempre condenou a invasão da Rússia à Ucrânia, sempre se tentou distorcer o sentido da palavra dele, no sentido dele dizer que ele igualou os dois países, e de facto ele teve algumas falas que poderia induzir a isso, mas se as pessoas, em vez de olhar para aquele momento da fala dele em que podia se induzir isso, se olhasse para todo o discurso, ia concluir que no fundo não era isso que ele estava a dizer. O que ele estava a dizer é que os dois lados têm erros, mas existe um que está completamente errado, que é o caso da Rússia, pelo facto de ter invadido a Ucrânia. Agora, numa coisa ele tem toda a razão. Esta guerra não se vai resolver pela força, pelo uso da força. Não há outra forma de resolver essa guerra que não seja pelo diálogo, por tentar-se chegar a um acordo. Eventualmente até pode-se chegar a um acordo de uma paz relativa, mas alguma coisa tem-se que chegar, porque achar que vai-se derrotar a Rússia, isso não vai acontecer, e ainda bem que não vai, porque vamos supor que se consiga derrotar a Rússia. O que é que viria daí? Imaginem um país com a potência militar que a Rússia tem, a potência nuclear que a Rússia representa, que é a maior potência nuclear do mundo, é maior até mesmo que os Estados Unidos, se cai na mão de alguém como, por exemplo, esse líder desse movimento Wagner, ou algo parecido. Seria algo ainda pior do que ter um ditador, como também é no caso da Rússia, o Putin. Portanto, é preciso ter muito cuidado com lidar com isso. E, sobretudo, se tentar pressionar a Rússia e se o Putin se aperceber que vai chegar a um ponto em que ele não se torna insustentável, nós não sabemos qual poderá ser a atitude dele. E quanto aos embargos, claramente não está a resultar, muito pelo contrário, e a tendência é que a Rússia até venha a se beneficiar na prática. Porquê? Porque se a Rússia deixou de comercializar com a Europa é que está a perder, porque, por outro lado, a China está a comercializar com a Rússia. Inclusivamente, se a história da moeda única dos BRICS avançar, e eu espero que avance,
até por uma questão de independência em relação ao domínio dos Estados Unidos no mundo, se avançar para a criação da moeda dos BRICS, que vai permitir que esses países e outros países que já mostraram o seu interesse em aderir ao grupo, poder passar a transacionar entre eles sem usar o dólar, passando a usar essa moeda, ainda para mais se for no sentido que se aponta dessa moeda passar a ser uma moeda lastreada pelo ouro, seria o regresso do padrão ouro, o que iria tornar essa moeda uma moeda mais poderosa do mundo, porque seria uma moeda que, ao contrário de todas as outras que não têm lastro, essa teria o lastro no ouro. Isto vai enfraquecer fortemente o Ocidente, vai enfraquecer fortemente os Estados Unidos. Na prática, só a Europa e os Estados Unidos é que irá sair a perder e a Rússia não sairá a perder em nada. Por outro lado, a tendência é que esta guerra, se não for dado um passo no sentido daquilo que aponta o Lula, que é de reunir as partes, tentar chegar a um acordo possível, ela pode se arrastar, como se arrastaram outras guerras, como a Guerra do Vietnã, em que, no fundo, no caso da Guerra do Vietnã, nesse sentido não dá para comparar, porque se tratou de uma invasão de um país a milhares de quilómetros, como é o caso dos Estados Unidos, inicialmente da França, porque se tratava de uma ex-colónia que queria manter a colonização desse país. A única coisa que o Vietnã queria era um direito que todas as nações têm, que é o direito à independência, e que tanto inicialmente a França como depois os Estados Unidos achavam que não, que esse país não tinha direito à independência, que eles queriam controlar. Porquê? Porque era o medo do comunismo, como se, ainda que fosse se transformar no comunismo, e eu não quero entrar depois nesse pormenor, porque o objetivo não é falar do Vietnã, seria um direito que esse povo tem de ser aquilo que eles quisessem e seguir o regime que eles bem entendessem. Não era os Estados Unidos nem a França que tinha que impor a sua vontade. Portanto, há o risco, da mesma forma que quando a Rússia invadiu o Afeganistão e se transformou aí no Vietnã da Rússia, depois os Estados Unidos, que foi ocupar esse espaço e se transformou no segundo Vietnã dos Estados Unidos, a Ucrânia pode se transformar, pelo facto de ser uma guerra que em termos de duração, porque eu acho que no caso da Ucrânia eu entendo que será muito mais perigoso, não só pelo facto de estar na Europa, como se tratar de uma guerra entre dois países que fazem fronteira um com o outro, sendo que um deles é uma potência nuclear extremamente forte. Portanto, nesse sentido, se trata de uma guerra muito mais perigosa e que a única forma de resolver essa guerra, como todas as outras, é sempre através da negociação. Ou a rendição absoluta, o que não vai acontecer, evidentemente, ou a negociação. Então, se toda a gente sabe, e é óbvio que toda a gente sabe que em algum momento vai ter que haver uma negociação, para que estar a manter uma guerra que a única coisa que beneficia é a indústria de armamento, que está a lucrar bilhões com isso, e ninguém se está a beneficiar com isso, muito pelo contrário, toda a gente está a perder com o prolongamento desta guerra. Portanto, em relação a isso, eu estou de acordo, o discurso do Lula é o discurso correto, é o discurso que eu defendo e, portanto, é esta a minha posição em relação a isso. Portanto, em relação aos 6 meses de governo Lula, eu tenho essa ideia. É pena, como eu disse, em relação às ditaduras, que ele não ter a postura de ou chamar de ditadura aquilo que é ditadura, ou então de simplesmente dizer que eu não quero me meter nisso, não é um assunto que me diz respeito, é um assunto que diz respeito aos cidadãos desses países. Não é nisso, não é isso que eu não tenho o direito de me meter nessas questões. Ficam por aqui. Espero que você, caso esteja a gostar dos vídeos, dê o seu like. Se concorda ou discorda, deixe o seu comentário, tanto quanto possível. Eu respondo a todos os comentários. Partilhe nas redes sociais. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.